Vamos agora ao teste T para amostras independentes. Aí você já tem o script que vem a partir do bloco de notas que foi repassado para vocês inserirem nas pastas de trabalho, né, através dos grupos e através do pendrive. Bom, então lá na linha 827 a gente faz um comentário a respeito do teste T para amostras independentes. Como é que ele se procede? Bom, primeira coisa de prática aqui, você vai rodar o comando na linha 833 para que você possa ativar a biblioteca do pacote deploy. Ok, então Ctrl Enter, ele aqui, ele dá essa informação bem aqui, só rodar de novo, né, para ativar. Então ok, deu azulzinho aqui, tá ok, tá ativado a biblioteca para o pacote deploy. Da mesma forma, agora nós vamos na linha 835 e ativar o comando rvaid mimo. Então vamos Ctrl Enter, então está aqui ativado também, pronto para utilizarmos na aplicação do teste T para amostras independentes. E também nós vamos precisar do pacote car. Então ativando a biblioteca do pacote car, ele dá aqui essa informação em vermelho, mas se eu rodar de novo, tá tudo ok. Azulzinho, né? A gente já sabe que tá ok, ele compreendeu corretamente o comando executado. Bom, de praxe, mais uma vez, a gente vai ter que informar o diretório da pasta de trabalho para o RStudio. Lá constam os bancos de dados, para lá vão ser gravados os gráficos, as tabelas. E então a gente trabalha sempre com uma pasta padrão para trabalhar de uma forma organizada o trabalho. Então vamos rodar na linha 844, Ctrl Enter, tá aí, né, ativou aí o diretório de trabalho, ok? Para trabalhar de uma forma bem organizada. Agora a gente vai para a linha 846 e a linha 847 rodar conjuntamente esse comando que vai puxar o banco de dados que nós vamos aplicar agora. O exemplo do teste T para duas amostras independentes. Então, Ctrl Enter. Então eu estou dizendo que ele vai buscar o banco de dados lá no diretório que nós informamos anteriormente, e o nome do banco de dados é banco de dados 3.csv. Se ele reconhecer esse banco de dados, então a gente pode visualizar como se fosse uma planilha Excel ou uma interface do SPSS. Então vamos visualizar como é que está a disposição desse banco de dados. Na linha 848, Ctrl Enter. Aqui está o banco de dados. Na linha 848 que foi executado. Então aqui a gente tem um banco de dados com 32 sujeitos que foram entrevistados. A variável gênero do entrevistado. Aqui são alunos, né, oriundos de escola pública e escola privada. Nós podemos fazer análise também quanto à posição dos alunos, aqueles que sentam nos fundos e aqueles que sentam na frente. E as notas em 3 disciplinas, biologia, física e história. Então voltamos aqui ao nosso bloco de notas. E também é importante rodar esse comando glimp para saber se as variáveis foram lidas corretamente para atender, né, aos cálculos que serão executados posteriormente. Então tá aqui, ó, sujeito foi lida como uma variável inteiro, né, ou seja, uma contínua discreta. Gênero já é uma variável categórica ou qualitativa, né, qualitativa nominal. Escola também uma variável qualitativa nominal. Posição da sala também como uma variável qualitativa nominal. E as notas de biologia, né? Notas de biologia, física e história. Agora cuidado, essa variável escola, privada, pública, posição na sala, elas também podem ser chamadas de variáveis de corte, né? Variáveis de corte porque elas fazem
a distinção de grupos que serão analisados. Então, aqui ele está lendo corretamente o software R, esse banco de dados, o banco de dados 3.csv. Então, agora o que a gente vai proceder? A gente vai proceder a análise fazendo o teste de normalidade dos dados. Então, será que a nota de biologia tem distribuição normal? Isso é uma primeira suposição que a variável deve obedecer para que seja aplicado o teste T de student, né? Nós não podemos aplicar o teste T de student a uma variável que não tenha distribuição normal. Se a variável não tiver distribuição normal, você deve recorrer à aplicação de um teste não paramétrico. Mas aqui no caso, vamos primeiramente testar se ela tem normalidade. Então na linha 855, mas antes de rodar, vamos fazer, vamos criar as hipóteses, né? Então deixa eu abrir um arquivo aqui que já temos preparado alguns trabalhos que inclusive nós repassamos para vocês em sala de aula. Então o teste T para uma amostra, 2 amostras e o teste pareado. Vamos pegar a parte lá do teste T para 2 amostras, né, independentes. Então vamos lá, nessa situação aí das notas de biologia, olha, a gente começa dessa maneira aqui. Então, primeira coisa que nós devemos fazer ao iniciar o teste T é fazer um teste de normalidade dos dados. Então, será que as notas de biologia têm normalidade quando distribuídas pela variável de corte posição ou a variável de grupo posição na sala? Então, nós vamos elaborar as hipóteses. H0 é de que os dados referentes às notas de biologia para os alunos que sentam na frente seguem uma distribuição normal. Ora, se a nossa hipótese inicial é de que os dados seguem uma distribuição normal, então a hipótese alternativa que contraria a hipótese inicial, H0, é de que os dados não seguem distribuição normal. Ok? Portanto, ele ficaria assim: os dados referentes às notas de biologia para os alunos que sentam na frente não seguem uma distribuição normal. Feito dessa forma, né, nós vamos sempre lembrando que temos que criar os critérios de decisão, né, que até nós já colocamos aqui em cima. Só aproveitar bem que está aqui os critérios de decisão. E também alguns conceitos importantes. Então agora criadas as hipóteses, né, de normalidade ou não para a variável biologia, notas em biologia. Então nós temos que tomar a decisão com base nesses dois critérios. Se o p-valor é menor ou igual a alfa, e esse alfa, que é o nível de significância, for igual a 0,05, então nossa decisão é rejeitar H0. Poderia rejeitar com segurança H0. Mas se o p-valor for maior do que alfa, então nossa decisão tem que ser conservadora, não rejeita H0. Porque se o p-valor é muito maior do que 0,05, então a gente está tendo a possibilidade de cometer o erro tipo 1, que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. E esse é o erro mais grave numa tomada de decisão de um teste de hipótese. Ora, esse nível de significância alfa é a máxima probabilidade aceitável de se cometer o erro tipo 1. Então, se esse p-valor for maior, então eu tenho que me isentar de cometer esse erro tipo 1 numa probabilidade que supera 5%. Ok? Então, toda vez que esse p-valor for maior do que alfa, então eu não rejeito H0, para justamente não estar elevando a chance de cometer o erro tipo 1, que é a probabilidade de aceitar, né, de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. E essa máxima probabilidade eu deveria adotar como 5%. Mais uma vez lembrando que os níveis de significância variam de 1% até 5%. E em pesquisas na área da medicina, das ciências da saúde, o rigor nessa tomada de decisão deve ser ainda mais forte, porque envolve risco de vida.
ou risco de morte, melhor falando. Então é melhor adotar níveis de significância baixos. E quando nós estamos trabalhando com pesquisa nas áreas sociais, onde não envolve o risco de morte, né, considerando aí vidas humanas, nós não devemos, se não tiver esse risco, né, de morte, então a gente tem que, você não está trabalhando com vida humana, então você, na verdade, pode até folgar até 5%, mas também não pode folgar nessa margem que você tem para tomar um erro na sua decisão de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então a sua margem máxima é de 5%, tá? Não pode também elevar tanto, porque senão aí você está sendo pouco rigoroso na condução da sua pesquisa. Então, feito dessa forma, nós vamos agora verificar se há normalidade para os dados nas notas de biologia. Então, voltando ao R, na linha 855, nós vamos verificar aqui que, executando o comando Ctrl Enter, nós temos o p-valor para as notas de biologia distribuída nos grupos de alunos que sentam na frente e os alunos que sentam nos fundos da sala. Então, a hipótese H0 para a normalidade, quanto à normalidade dos dados das notas de biologia para alunos que sentam na frente, são os seguintes: p-valor 0,9852. Então a gente vai fazer aqui o nosso, que vai tomar uma decisão: rejeita ou não rejeita H0. Então vamos lá. Então, para as notas de biologia, como o p-valor encontrado foi de 0,99312 e ele é maior do que alfa, então não rejeita-se H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de biologia para os alunos que sentam na frente seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5%. Ok? Então, se eu fosse rejeitar H0, eu teria uma probabilidade muito alta de estar cometendo o erro tipo 1. Então eu não rejeito para ser conservador nessa decisão. Então, está provado aí que os dados seguem uma distribuição normal, né? Então, mais uma vez falando, dizer que os dados seguem uma distribuição normal significa que os dados empíricos referentes às notas de biologia se aproximam de uma distribuição teórica normal ou gaussiana, né? Então a distribuição dos dados referente às notas de biologia se aproximam de uma distribuição teórica normal ou gaussiana. Então isso comprova a normalidade dos dados. Então, ok, isso é bom para proceder ao teste T de Student. Mas também vamos testar se as notas de biologia para os alunos que sentam nos fundos da sala seguem uma distribuição normal. E mais uma vez, a alternativa que contraria a hipótese inicial de que os dados seguem uma distribuição normal é de que os dados não seguem uma distribuição normal. Então, da mesma forma, o software já havia gerado aqui, ó, o p-valor para testar a normalidade ou não dos dados dos alunos que sentam nos fundos relativo às notas de biologia. Então o p-valor é 0,06865. Então, como o p-valor 0,0865 é maior do que alfa, que é 0,05, então não rejeita-se H0, né? Por quê? Porque aquele é um pouquinho maior, praticamente 6,8%. Supera 5%, que seria a margem máxima da chance de se cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então, se a probabilidade passou de 5%, ou seja, o p-valor,
Então é melhor não rejeitar H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de biologia para os alunos que sentam nos fundos seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5%. Então não rejeitou H0, então está aqui a hipótese de normalidade sendo aceita, né? Então, ou seja, os dados empíricos referentes às notas de biologia dos alunos que sentam nos fundos apresentam uma distribuição que se aproxima da normal gaussiana, né? Da distribuição normal ou gaussiana. Então, atestando a normalidade dos dados das notas de biologia para os alunos que sentam nos fundos da sala. Então, ótimo. Então, está aprovado a prosseguir ao teste T de Student, ok? Isso é uma condição para que se aplique o teste T, que as variáveis tenham normalidade. Além da normalidade dos dados, é necessário que essas variáveis para as quais nós vamos aplicar o teste T de Student tenham homogeneidade de variância, que é a chamada homocedasticidade. Nesse sentido, aplica-se o teste de homogeneidade para as notas de biologia, considerando a posição dos alunos na sala de aula. Formula-se a hipótese H0. Os dados referentes às notas de biologia possuem homogeneidade. O que é homogeneidade? Variância constante. E falar de variância constante é falar sobre homocedasticidade. E como a hipótese alternativa contraria a hipótese inicial, confronta a hipótese inicial, então o significado da hipótese alternativa nesse sentido aqui é de que os dados referentes às notas de biologia não possuem homogeneidade. Ora, dizer que os dados não possuem homogeneidade é dizer que eles não possuem variância constante. Ou seja, e se não possuem variância constante, é dizer que esses dados são heterocedásticos. Então, ou seja, a hipótese alternativa que contraria a hipótese inicial da homocedaticidade é a heterocedaticidade dos dados. E isso seria um problema, né? Que deveria ser contornado tecnicamente no teste de hipótese T de Student. Então vamos ver se tem homogeneidade ou não essa variável nota de biologia. Então, indo para a nota de biologia, nós temos aqui na linha 863 a aplicação do teste de Levine, né? O teste estatístico para atestar ou não a homogeneidade dos dados, ou seja, se a variância é constante. Então, o teste de Levine para as notas de biologia, considerando a posição na sala, nós vamos aplicar o teste centrado na média, ok? Então, nós vamos aplicar o teste centrado na média. Então, executando esse comando, está aqui o teste de Levine para testar ou não a homogeneidade dos dados das notas de biologia. Então, olha só o p-valor 0,3169. Então, vamos para os critérios de decisão. Então, como o p-valor, né, é 0,3169 maior do que alfa, 5%, então não rejeita-se H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de biologia possuem homogeneidade, ou seja, variância constante, e isso significa homocedaticidade, ao nível de significância de 5%. Ok? Então, que bom, né? Isso é bom quando é atestado, homogeneidade dos dados. Bom, então, já que passou no teste de normalidade e passou também na homogeneidade, então eu vou agora aplicar o teste T de Student para verificar diferença média, para verificar a diferença média, para verificar se há, né, se há diferença média significativa das notas de biologia entre alunos que sentam na frente dos que sentam nos fundos da sala de aula. Ok.
Então, se eu quero verificar se há diferença significativa na nota média de biologia para alunos que sentam na frente em relação aos alunos que sentam nos fundos, então a minha hipótese inicial é da igualdade. É da igualdade de média de notas. Então, hipótese inicial, H0, a nota média na disciplina de biologia para alunos que sentam na frente é igual à média de alunos, né? A nota média na disciplina de biologia para alunos que sentam na frente é igual à média dos alunos que sentam nos fundos da sala de aula. Ok? Bom, então eu tenho que construir a hipótese alternativa que contraria, né? Que contraria a hipótese inicial. Então, a hipótese alternativa que contraria a hipótese inicial é de que a nota média na disciplina de biologia para alunos que sentam na frente é diferente da média dos alunos que sentam nos fundos da sala. Então, ok. Então vamos ver se a gente rejeita ou não H0. Então vamos agora rodar o teste de students, ok? Então agora nós vamos para a linha 875 e aplicar o teste de hipótese para testar se há ou não diferença significativa entre as notas médias de alunos que sentam na frente dos que sentam nos fundos da sala para a disciplina de biologia. Então aqui no comando da linha de 875, teste t.teste para as notas de biologia, considerando a posição da sala, é a variável de corte ou grupo, né? O grupo ou a variável que identifica os grupos de comparação no banco de dados, que nós chamamos de dados, e aqui var.equal igual a true, quer dizer verdadeiro. Por quê? Porque nós atestamos a igualdade, atestamos a variância constante, ok? Então, supondo que os dados, tanto os dados das notas de biologia, em ambos os grupos que sentam na frente e atrás, são variâncias iguais. Então, a gente diz que isso aqui é true, né? Verdadeiro, variâncias iguais para as notas de biologia, tanto para alunos que sentam na frente, como para alunos que sentam nos fundos da sala. Então, true. Quando não tem a variância igual, que aí é a heterossedasticidade, nós vamos dizer que var.equal é falso, né? Então, essa parte é importante observar. Então, considerando que as notas de biologia para alunos que sentam na frente e alunos que sentam nos fundos, além disso que eles possuem variâncias iguais, então nós podemos agora verificar se há diferença significativa entre esses grupos com relação à nota média. Ctrl Enter, ele gera um p-valor muito pequeno, ó, né? 7,136 vezes 10 elevado a menos 5, né? Então é uma notação científica que indica aí um número muito pequeno, uma probabilidade muito pequena. Sendo uma probabilidade muito pequena, né? Nós temos que analisar bem aqui, ó, é praticamente esse valor 0,0007136. Então é muito, né, significativo aqui a diferença entre esses dois grupos que sentam na frente e os que sentam nos fundos da sala. Então aqui, sendo esse p-valor muito pequeno, rejeita-se H0, né? P-valor menor que alfa, 0,05, rejeita-se H0. Concluindo-se que a nota média na disciplina de biologia para alunos que sentam na frente é matematicamente e estatisticamente diferente da média de alunos que sentam nos fundos da sala de aula, ao nível de significância de 5%, ok? Então, ou seja,
essa diferença média, além de ser matemática, ela é significativa, portanto estatística. Então rejeita-se H0 com segurança, concluindo sim que alunos que sentam na frente, em média, têm um desempenho na disciplina de biologia superior aos alunos que sentam nos fundos da sala, ok? E voltando aqui aos resultados gerados pelo RStudio, nota que a média das notas em biologia para alunos que sentam na frente é de 6,52 contra praticamente, né, 3,98 a nota média de alunos que sentam nos fundos. Então essa diferença, além de ser matemática, ela é estatística, portanto significativa a 5%. Então o pesquisador rejeitou H0, que seria a hipótese de igualdade dessas médias para esses dois grupos, com segurança, né? Então, se ele tivesse que cometer o erro tipo 1, ele teria menos de 1% de chance de estar errado nessa tomada de decisão. Então, isso é muito significativo, né? Então, ele pode rejeitar com segurança. Então, essa é a conclusão, né? Então, eu poderia até escrever mais, né? Portanto, os resultados com base na amostra os resultados com base na amostra inferem que alunos que sentam na frente possuem desempenho médio na disciplina de biologia superior ao desempenho médio de alunos que sentam nos fundos da sala de aula. Esta é a conclusão. Ok. E agora, para a nota de física. Para a nota de física, vamos ver se isso também é válido, considerando dois grupos, o grupo que senta na frente e o grupo que senta nos fundos da sala. Mesma coisa, passamos primeiramente pelo teste de normalidade. Primeira coisa que tem que ser atestada é a normalidade das notas de física para os alunos que sentam na frente e os alunos que sentam nos fundos. Então vamos lá. Então a gente volta agora aqui no RStudio e vamos lá para o início na linha 856, teste de normalidade, né? É o teste de Shapiro-Wilk, que no RStudio você tem esse comando by.shapiro. Então, notas de física, considerando dois grupos, né? Os que sentam nos fundos da sala de aula e os que sentam na frente da sala de aula. Então tá aqui, posição sala, com base no banco de dados que nós chamamos de dados. Então, rodando o teste de normalidade primeiramente. Rodando o teste de normalidade, Ctrl Enter. Então nós temos aqui os valores do p-valor para as notas de física, considerando esses dois grupos de alunos, que sentam na frente e os que sentam nos fundos. Então vamos lá, p-valor para os alunos que sentam na frente. Então vamos lá. Então, primeiro, elaboram-se as hipóteses inicial e alternativa, ou H0 contra H1. Então a hipótese inicial, H0, é de que os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula
seguem uma distribuição normal. E o que contraria a hipótese inicial? É a hipótese alternativa H1, onde os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula não seguem uma distribuição normal, ok? Então vamos ver se a gente rejeita ou não rejeita H0. Então vamos lá, temos aqui um resultado. Então, primeiro para os que sentam na frente, P valor 0,2992, opa, muito alto. Então vamos lá, como P valor é igual a 0,2992 e isso é maior do que alfa igual a 0,05, que é o nível de significância, não rejeita-se H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam na frente seguem uma distribuição normal, ao nível de significância de 5%. Ok? Então, essa é a conclusão. Ou seja, os dados empíricos da distribuição das notas de biologia se aproximam de uma distribuição teórica normal ou gaussiana. Ok? Fica um a mais aí para você estudar. Agora vamos testar a hipótese de normalidade para os alunos, né? Que sentam nos fundos. Vamos lá. Então, mesma coisa. Os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam nos fundos da sala de aula seguem uma distribuição normal. E o que contraria a hipótese H0 é dizer que os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam nos fundos da sala de aula não seguem uma distribuição normal. Então, quanto foi que deu P valor? P valor 0,2186. Tomando o critério de decisão, então, como P valor 0,2186 é maior do que alfa 0,05, não rejeita-se H0. Mais uma vez, concluindo-se que os dados referentes às notas de física para os alunos que sentam nos fundos da sala de aula seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5%, né? Então, fechou. Então, agora bora para o teste de homogeneidade. Já foi atestada a normalidade. Vamos ver se atesta agora a homogeneidade. Lembrando mais uma vez, falar de homogeneidade é falar de variância constante. E falar de variância constante dos dados significa dizer que os dados são homocedásticos. Então, hipótese H0 é de que os dados referentes às notas de física possuem homogeneidade, ou seja, homocedaticidade, variância constante. E a hipótese alternativa, como contraria a hipótese inicial H0, então é dizer que os dados referentes às notas de física não possuem variância constante, ou seja, homogeneidade. E o contrário de homogeneidade é a heterocedaticidade. Então vamos lá, né? Vamos rodar os dados agora. Então, passamos esse passo aqui e vamos rodar o teste de homogeneidade, que é o teste de Levine, para as notas de física, considerando a posição da sala como grupos de comparação do banco de dados e o teste centrado na média. Poderia ser na mediana? Poderia, mas nós queremos fazer semelhante ao que o SPSS gera como teste de homogeneidade. Então, na linha 864, Ctrl Enter, aqui está o P valor. Bem pequeno, hein? Bem pequeno. Então vamos lá. Como P valor igual a 0,008749 menor que alfa, decisão, rejeita-se H0 com segurança, concluindo-se que os dados referentes às notas de física não possuem homogeneidade. E se não possuem homogeneidade, então existe aí a heterocedaticidade ao nível de significância de 5%. Ok? E aí é um problema, né? Porque não foi atestado a homogeneidade. Não foi atestada a homogeneidade dos dados.
No entanto, o software RStudio tem um recurso, e agora nós vamos pular para o teste T de Student para testar a diferença média. Se há diferença significativa na média das notas de física entre esses dois grupos, e aí nós vamos agora para a linha 876, e aí no RStudio ele tem uma opção que contorna esse problema da heterocedaticidade, né? Pelo fato da nota de física não ter variância constante. Então, é dizer que a igualdade de variância nesses dois grupos é falsa. Então, você coloca igual false em inglês, né? Poderia ser só F maiúsculo. Assim como o true, se é variância constante nos dois grupos, para aquela variável, então seria true ou bastaria colocar o T maiúsculo. Tá, mas no nosso caso, para as notas de física, ao contrário das notas de biologia, que nós havíamos testado anteriormente, já que não possui homocedaticidade ou homogeneidade, pelo teste de Levine. Então, no teste de hipótese, considerando T de Student para testar a diferença média significativa dos dois grupos em relação ao desempenho médio nas notas de física, eu tenho que considerar que as variâncias não são iguais. Então, esse comando var.icon deve ser assinalado como false. E agora vamos, depois de contornar esse problema da heterocedaticidade, vamos verificar se há diferença entre esses dois grupos com relação ao desempenho médio. Ctrl Enter, p-valor significativo. E quando a gente fala significativo, significa que ele é menor do que 0,05, considerando que o pesquisador estabeleceu esse nível de significância, né? Pré-estabeleceu. Então vamos lá. Então agora em relação às notas de física, considerando o desempenho médio desses alunos que sentam na frente em relação aos alunos que sentam nos fundos da sala, então, a hipótese inicial é de que a nota média na disciplina de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula é igual à média de alunos que sentam nos fundos da sala de aula. E o que seria a hipótese alternativa? A hipótese alternativa contraria a hipótese inicial. Então, a nota média na disciplina de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula é diferente da média de alunos que sentam nos fundos da sala de aula. E foi exatamente o que aconteceu, né? Como rejeitou-se H0, então nós concluímos que a nota média na disciplina de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula é matemática e estatística. Ou seja, a nota média na disciplina de física para os alunos que sentam na frente da sala de aula é matematicamente e estatisticamente diferente da média de alunos que sentam nos fundos da sala de aula, ao nível de significância de 5%. Ou seja, os dados revelam que os alunos que sentam na frente da sala de aula possuem desempenho superior em média, aos alunos que sentam nos fundos da sala de aula.
Pronto, esta é a conclusão para a nota de física. Vamos avaliar agora a nota de biologia, de história. Nota de história agora. Teste de normalidade para as notas de história, considerando a posição dos alunos na sala de aula. O que a gente faz primeiro? Teste de normalidade. Então vamos lá. Os dados referentes às notas de história para os alunos que sentam na frente da sala de aula seguem uma distribuição normal. E o que contraria a hipótese inicial é a hipótese alternativa, H1. Então, os dados referentes às notas de história para os alunos que sentam na frente da sala de aula não seguem uma distribuição normal. Então vamos lá. Então a gente volta agora lá para o teste de normalidade, na linha 857. Nota de história, ok? Então vamos lá. Normalidade, Shapiro-Wilk. Vamos lá. Então para os alunos que sentam na frente, 0,07594. Opa, maior que 0,05. Então como p-valor igual a 0,07594 é maior do que alfa, 0,05, então não rejeita-se H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de história para os alunos que sentam na frente da sala de aula seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5%. Ou seja, os dados empíricos referentes às notas de história para os alunos que sentam na frente se aproximam de uma distribuição teórica normal ou gaussiana. Ok? Então, legal, né? Então, aqui já testou a normalidade dos dados para a nota de história para os alunos que sentam na frente. E para os alunos que sentam nos fundos, já tem aqui o resultado, ó. P-valor é 0,13056. Então, como o P-valor é igual a 0,13056, maior do que alfa, igual a 0,05, não rejeita-se H0, conclui-se que os dados referentes às notas de história para os alunos que sentam nos fundos da sala de aula seguem uma distribuição normal ao nível de significância de 5%. Então, ok, beleza. Então, tanto para alunos que sentam nos fundos, como para os alunos que sentam na frente, as notas na disciplina de história seguem uma distribuição normal. Isso é muito bom, dá condições para nós prosseguirmos e procedermos ao teste T de Student. No entanto, antes temos que atestar a homogeneidade dos dados. Então vamos verificar se as notas de física possuem homogeneidade, considerando a posição dos alunos na sala de aula. Hipótese inicial de homogeneidade. Os dados referentes às notas de história possuem homogeneidade, ou seja, variância constante, que representa homocedaticidade. E o que contraria a hipótese inicial da homocedaticidade é a heterocedaticidade, ou seja, os dados referentes às notas de história não possuem homogeneidade, que significa dizer que não possuem variância constante. Então vamos para lá agora. Teste de homogeneidade para as notas de história. Ctrl Enter, P-valor baixo, rejeita-se H0, né? Então, como o P-valor é igual a 0,000659,6954, isso é muito menor do que 0,05. Portanto, rejeita-se H0, concluindo-se que os dados referentes às notas de história não possuem homogeneidade, ok? Então isso é um problema, né, de heterocedaticidade que tem que ser contornado por meio daquele comando lá no RStudio. Então vamos para lá. Então, vamos aplicar o teste T para verificar se o desempenho médio de alunos que sentam na frente é diferente do desempenho médio de alunos que sentam nos fundos da sala de aula
quando se trata da disciplina de História. Então, lembrando mais uma vez que não foi atestada a homogeneidade dos dados, então variâncias distintas, né? Não há igualdade de variância nesses dois grupos. Então, var.equal é false, e isso contorna esse problema da homoceidacidade por trás dos cálculos executados pelo RStudio. Então, vamos lá. Então, está aqui o resultado. E vamos agora aqui, ó. Teste T de Student para verificar a diferença média significativa das notas de física, notas de história, né? Só corrigindo aqui. Agora estamos nas notas de história. Entre alunos que sentam na frente e dos que sentam nos fundos. Ok, vamos lá. Então, nota média na disciplina de História para alunos que sentam na frente da sala de aula é igual à média dos alunos que sentam nos fundos. E o que contraria a alternativa, a inicial é a alternativa. Então, a média na disciplina de História para os alunos que sentam na frente da sala de aula é diferente da média de alunos que sentam nos fundos, ok? Vamos lá. Quando nós rodamos aqui, p-valor 0,1313. Isso aqui ainda é muito maior do que alfa 0,05. Então, não rejeita-se H0 pelos critérios de decisão. Concluindo-se que a nota média na disciplina de História para os alunos que sentam na frente é matematicamente superior, porém não é estatisticamente superior à média das notas de alunos que sentam nos fundos, ao nível de significância de 5%. Então é aquele problema, né? Essa diferença ela é matemática, mas não estatística, porque a gente não rejeitou H0. Por que ela é apenas matemática? Porque aparentemente, apesar de os alunos que sentam na frente da sala de aula tirarem uma nota 5,47 aproximadamente, e isso é superior a uma nota média 4,28, mas isso daqui apresenta-se apenas como uma diferença matemática, mas não estatística. Daí a nossa conclusão, não rejeitou H0, concluindo-se que a nota média na disciplina de História para os alunos que sentam na frente é matematicamente superior, porém não é estatisticamente superior à média das notas de alunos que sentam nos fundos, ao nível de significância de 5%. Ou seja, não há evidência significativa de que alunos que sentam na frente possuem desempenho superior, em média, aos alunos que sentam nos fundos da sala de aula para a disciplina de História, porque nós vimos que nas disciplinas anteriormente mencionadas, Biologia e Física, houve diferença significativa, ok? Então, aqui finaliza a nossa análise e a aplicação do teste T para duas amostras independentes, ok? E aqui, pessoal, veja que nós fizemos um exemplo considerando os grupos de comparação, a posição na sala, os alunos que sentam nos fundos em relação aos alunos que sentam na frente. Mas você poderia fazer também uma comparação entre os alunos da escola privada com os alunos da escola pública, ou fazer uma comparação com dois grupos, considerando o gênero masculino e feminino. E aí fica como exercício para vocês, tá bom? Agradecendo sempre aí a Fernanda Pérez, né, que tem o seu canal no YouTube, que disponibilizou, né, publicamente o banco de dados e o script para rodar esses testes de hipótese, ok? Tanto do teste T para uma amostra e teste T para duas amostras independentes e o teste T pareado, que nós veremos a aplicação, a explicação
de uma forma mais estatística, né, à frente. Então aqui fechamos o teste T para 2 amostras independentes. Um abraço.